chuva de bênçãos para você, né? Obrigada, meu amigo. Vamos falar de um assunto que está preocupando, a meningite. Já são 30 casos registrados da doença aqui em Maceió, 8 casos do tipo B, que é o tipo mais grave, 11 mortes já foram contabilizadas aqui na capital. Vamos entender um pouco o que é a meningite, quais são os sinais de alerta da doença, qual o tratamento e a importância do diagnóstico precoce para evitar consequências como a taxa de letalidade e que as pessoas realmente que contraem uma doença venham à morte. A gente está recebendo aqui o doutor Fernando Maia, que é médico infectologista. Vamos começar falando, qual é o sinal de alerta? Opa, será que isso é meningite? Quando é que eu posso dizer isso, doutor? Bom dia. Bom dia. A meningite é a inflamação das membranas que envolvem o cérebro por dentro, que são chamadas meninges, por isso o nome meningite. Exatamente por ser tratado de uma infecção no cérebro, é sempre uma infecção muito grave, que acende o alerta para a gente tomar providência ligeiro. Geralmente, qual é o sintoma mais comum? É febre de início súbito e dor de cabeça. A dor de cabeça é geralmente muito intensa, é o mais comum. No caso especificamente da doença meningocócica, que tem vários tipos diferentes, atualmente nós estamos vivendo casos do sorotipo B, que é o único que a gente não tem vacina na rede pública, e é o que está preocupando atualmente, exatamente por causa disso, porque a maior parte da população não está vacinada. É uma doença potencialmente muito grave. Essa é uma doença que pode matar em 24 horas, ou até menos. Então, é aquele início súbito de febre, dor de cabeça e manchas no corpo. Manchas escuras, às vezes preta, às vezes marrom, às vezes meio vermelha, que aparece rapidamente e uma queda do estado geral muito importante. Então, é uma doença muito grave que se apresenta de forma súbita. Então, assim, você que tem, principalmente criança, né? Então, você tem filhos, você tem afilhados, sobrinhos, crianças sob o seu cuidado. E você percebeu que a criança começou a ter febre alta, dor de cabeça, você deu o remédio para dor de cabeça habitual que você já usa. A dor de cabeça não passou, procura o médico imediatamente. Em relação a esse diagnóstico correto, né, do que é a própria meningite, quando ele é feito, a possibilidade de interromper esse ciclo letal da doença é real, doutor? É real. Agora, precisa efetivamente começar a tratar muito cedo. Então, assim, suspeitou de meningite, tem que correr para o serviço de saúde imediatamente, para que se faça o diagnóstico correto. O diagnóstico não é difícil, é fácil. Como é uma doença potencialmente muito grave, a gente parte do princípio de que, na suspeita, mesmo que você não consiga confirmar de imediato, a gente inicia tratando como se fosse. Depois, se não for, a gente suspende o tratamento. Mas, pela gravidade, isso justifica esse temor que as pessoas têm, e com razão, porque é uma doença, efetivamente, uma doença muito grave. Então, é muito importante o diagnóstico precoce, o início do tratamento precoce. Quanto mais as horas passam e não se inicia o tratamento, o risco de morrer, a chamada letalidade, aumenta muito. E essa é uma doença que, além de poder matar, pode causar sequelas graves. Por exemplo, a doença meningocócica, especificamente, pode causar perda de extremidades, perda de dedo, perda de mão, perda de pé, e tudo isso pode acontecer porque ela forma uma vasculite, quer dizer, uma inflamação dos vasos e que pode comprometer um segmento corporal inteiro, um dedo, uma mão, um braço, por exemplo. Então é muito importante que se inicie o tratamento precoce também por isso. Além da sequela, o risco de morte. Eu lembro de uma época, e a minha filha era muito pequena, eu estou voltando no tempo aqui de 12, 13 anos, lá atrás, em que a meningite do tipo C era muito falada, muito perigosa, então havia um temor muito grande de pais de crianças de até 5 anos de vacinar, e não tinha vacina pelo SUS. E aí a minha pergunta é justamente voltada aos tipos da meningite. Qual a diferença entre os sintomas? Como saber se é meningite do tipo B, do tipo C e outros tipos de meningite? Há essa diferenciação? Clinicamente é muito difícil de dizer. Por exemplo, em relação à doença meningocócica, que tem vários sorotipos, os mais comuns, hoje B, C, W e Y. Na rede pública a gente já vacina, as crianças pequenas já vacinam contra o sorotipo C, que aqui no Brasil sempre foi o principal sorotipo circulante, era o que causava maiores problemas, causava mortes, etc. E aí o que aconteceu? O serviço público começou a vacinar todas as crianças do sorotipo C e faz um reforço na adolescência com a vacina que cobre 4 tipos, A, C, W e Y. E com isso houve uma redução importante do número de casos de meningite. Nos últimos anos a gente quase não viu. E aí, de repente, o sorotipo B, que há muito tempo não circulava em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil há muito tempo não circulava, voltou a circular. E aí, o que aconteceu?
pegou uma população desprotegida, porque a população, em geral, não tem imunidade contra ela, porque o sorotipo B é muito raro, e não há vacina na rede pública. E isso é que está explicando essa atual situação que a gente está vivendo com esses casos atualmente. É importante dizer que já houve uma certa diminuição. O ano passado nós tivemos bem pior, 2022 e 2023 tivemos muitos casos. Esse ano houve uma diminuição importante, mas a doença não deixou de existir, a doença continua acontecendo. Tanto é que a Sociedade Alagoana de Infectologia está pedindo ao Ministério Público que intervenha para que o Ministério da Saúde compre a vacina e coloque a vacina no calendário vacinal das crianças. Precisa, porque senão a gente vai continuar a ter casos e vai continuar a ter mortes, infelizmente. Existem outras meningites. As meningites são causadas por vários agentes. Então, existem outras bactérias, uma muito conhecida, o pneumococo. Existem meningites por vírus, tem vários vírus que podem fazer isso. Dengue, chikungunya, uma doença da moda, oropox, que está acontecendo, também pode fazer meningite. Outros vírus também podem. Fungos, criptococos, por exemplo, pode fazer isso. Então, a quantidade de agentes que podem causar meningite é muito grande. Mas a grande maioria deles não causa maior preocupação em termos de epidemia, o surto, porque não há transmissão de pessoa a pessoa. O problema específico é da doença meningocócica, porque ela tem essa capacidade de se espalhar com muita facilidade, porque a transmissão é respiratória. Por isso, a necessidade de comprar vacina para conter esse surto. Mas, clinicamente, todas são muito parecidas. A diferença principal é que a doença meningocócica, especificamente, além da febre e da dor de cabeça, ela aparece essas manchas no corpo, que são de evolução muito rápida, e por isso isso chama atenção para esse tipo de doença especificamente. Eu pude perceber que há um movimento nacional pela aquisição da vacina para o tipo B, né? E, obviamente, as autoridades, os políticos discutem muito isso. Mas ela é muito cara, né? Inclusive, quando ela é ofertada na rede privada, o valor é muito caro. É porque é fabricada apenas por um laboratório, é isso? Não, na verdade, existem duas vacinas que são produzidas, mas no Brasil a gente atualmente só tem uma. Mas essa é uma vacina, a tecnologia dela é muito avançada, ela é uma tecnologia cara, realmente é. E por isso o preço realmente é alto. Os custos foram muito elevados, de pesquisa até chegar a ela. Né? Exatamente. Agora, uma coisa é eu ir vacinar o meu filho, você ir vacinar o seu filho, outra coisa é o Ministério comprar 10 milhões de doses. Então, obviamente que o preço tem que cair, né? Porque o Ministério vai comprar numa quantidade muito grande. Então, o preço naturalmente vai cair. Agora, ainda é uma vacina cara. E talvez por isso tenha sido o principal motivo de do Ministério ainda não ter comprado isso. Mas também porque esse sorotipo não estava circulando por aqui. Então, não havia essa necessidade premente de vacinar. A situação agora é diferente. O sorotipo foi introduzido no país, está causando casos, tem causado mortes, e isso justifica plenamente a compra da vacina. Doutor Fernando, quais os cuidados para quem cuida de quem está com sintomas, possível diagnóstico de meningite? Bom, as outras meningites não tem maior problema porque não são meningites de contágio, então o contato com outras pessoas não tem maior problema. Em relação à doença meningocócica especificamente, que é a que causa maior temor. Então, todos os contactantes, todas as pessoas que tiveram contato com aquela criança que adoeceu, devem receber a chamada quimioprofilaxia. Isso a própria Secretaria de Saúde já entra em contato. Lá no Hospital Elvio Alto, por exemplo, quando chega um caso desse, o que é que a gente faz? A gente imediatamente notifica a Secretaria Municipal de Saúde. E aí o que a Secretaria faz? Entra em contato com a família da criança, com os responsáveis, para identificar quais locais a criança andou para poder fazer profilaxia. Então, por exemplo, os familiares em casa que convivem com a criança, todos devem receber. Colegas, se for uma criança pequena que esteja na creche, todas as crianças da creche precisam receber. Se for uma criança maior que já esteja na escola, então os colegas da turma devem receber. E os adultos que tiveram contato mais próximo, os professores, os cuidadores, algum funcionário de casa, os pais, os irmãos, então esses devem receber. Para fins de evitar a disseminação daquele surto a partir daquele caso individual, a quimioprofilaxia imediata consegue controlar bem essa situação. A vacinação vai conseguir controlar a dispersão para outros casos, que começam a aparecer outros casos depois no futuro. Mas o principal é, assim que notificou o caso, o próprio Serviço de Saúde é obrigado a notificar o caso para as autoridades e a própria Secretaria entra em contato e faz essa profilaxia alargada para tentar evitar casos secundários a partir desse caso primário. Ela é uma doença que se manifesta mais nos ambientes urbanos ou os nossos irmãozinhos aí da zona rural também estão expostos a esse risco?
Ela é uma doença muito democrática nesse aspecto, qualquer pessoa pode ter, mas ela é principalmente em ambiente urbano por causa da maior quantidade de pessoas. O aglomerado. Por causa do aglomerado. Então, naturalmente, nas cidades, ela costuma se espalhar com mais facilidade. Então, tratamento de imediato para caso de suspeita. De imediato. E, principalmente, o tratamento tem que ser feito dentro do hospital, porque o tratamento precisa ser, a dose de antibiótico precisa ser uma dose muito alta. Então, obrigatoriamente tem que ser na veia, não pode ser comprimido. Então, essas pessoas têm que ser internadas para receber essa medicação na veia e isso tem que ser feito o mais rápido possível para evitar sequela e evitar morte pela doença. Então, é muito importante que, na suspeita, corra para o hospital. Então, na situação que a gente está vivendo, a criança, principalmente a criança, mas isso pode ser qualquer pessoa, começou a ter febre alta, súbita, sem nenhum precedente, e tem uma dor de cabeça muito grande, e se aparecer mancha, reforça mais ainda. Então, procura o serviço de saúde imediatamente. Então, você teve uma dor de cabeça muito grande, tomou o remédio para a dor de cabeça que você toma normalmente, e não passou, tem que procurar o serviço de saúde para iniciar o tratamento. É uma preocupação grande que eu destaco aqui, é justamente com relação a esse diagnóstico precoce. A gente tem relatos, ouve muita coisa de pessoas que procuram emergências e dizem, mas passaram só um Tilatil, passaram só um remedinho na veia e aí disseram que era uma virose, me mandaram voltar para casa. A gente está falando aqui de casos aqui subjetivos, mas que acontecem. E aí existe um alerta também para a comunidade médica de realmente ter uma atenção maior para os casos de meningite nesse sentido? Sim, existe. E tanto é que a própria Secretaria de Saúde já começou a fazer esse treinamento dos serviços. Então, alguns colegas já estão fazendo esse treinamento já para chamar a atenção dos colegas, principalmente dos recém-formados, que não viveram a época da meningite. Eu que já sou mais velho, já vi muita, como se diz no popular, já vi muita bagaceira, já vi muitos casos. Quando eu comecei a trabalhar lá no Hospital Elvio Alto, já faz 26 anos, a gente tinha enfermarias de meningite, eram muitos casos, hoje é menos. Então precisa realmente chamar a atenção dos colegas para a necessidade de pensar em meningite e iniciar o tratamento. Existem grupos de risco mais expostos, o senhor falou das crianças, né? Mas as pessoas que têm alguma comorbidade, convivem com ela há alguns anos, também estão mais expostas? Também estão. Todo mundo que tem alguma deficiência da imunidade, seja lá qual for, tem maior risco. Mas no caso especificamente da doença meningocócica, o grande problema são as crianças, principalmente crianças menores de 5 anos. Esse é o principal grupo populacional que adoece e que faz sequela grave e que morre, infelizmente. Existem casos em adultos? Existe. A gente soube agora recentemente casos em adultos, inclusive. Mas se você for ver na distribuição dos casos, a grande maioria é em crianças. É isso. Falamos sobre a meningite. Se você não acompanhou essa entrevista toda, o recorte vai estar lá no canal Gazeta News AL no YouTube, dentro da página do Boletim Gazeta. Agradecer ao Dr. Fernando Maia, médico infectologista, sempre disposto aqui a prestar esclarecimentos, trazer informação, porque informação salva vidas, né, doutor? Com certeza, com certeza. Informação é tudo, né? E esse trabalho da imprensa de saúde pública, de informar a população, de chamar a atenção, é importantíssimo. Muito obrigado, doutor Fernando. Fico alerta para você, tá certo? Primeiro, os principais sintomas ali, essa dor de cabeça, essa febre súbita, muito elevada em geral, procurar logo ajuda, porque essa ajuda é que pode interromper o ciclo da doença, Thaís. Sem dúvida. Vamos mudar.